Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal. Jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, foi um dia muito movimentado no país. E isto por causa do pedido de demissão do agora ex-ministro de Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, Judge Moro, para alguns íntimos. Ele convocou uma coletiva de imprensa às 11 da manhã do dia de hoje, dia 24 de abril de 2020, e o fato é que tudo o que ele falou causou muita repercussão, especialmente porque várias das suas falas foram relacionadas ao atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Atitudes que podem vir a configurar crime de responsabilidade. Uma das frases que mais chamaram a atenção na coletiva, eu separei aqui, foi a seguinte: disse o ministro Sérgio Moro. Não sou eu que estou falando, tá? Foi o ministro Sérgio Moro. Se você não viu a entrevista, você pode encontrar em qualquer lugar na internet. Abre aspas. O presidente me disse mais de uma vez que queria ter uma pessoa que ele pudesse ligar, colher relatórios de inteligência, e não é o papel da Polícia Federal. E aí talvez você se pergunte, tá bom, mas qual é o papel da Polícia Federal? Bom, é muito simples. É só você ir no artigo 144, parágrafo 1º e demais incisos lá na Constituição Federal. Você vai ver qual é a finalidade da Polícia Federal. Por causa dessa declaração que eu acabei de ler e de outras concedidas durante a coletiva, ficou evidente uma interferência ou intuito de interferência política por parte do presidente na Polícia Federal. Um desejo de tornar algo que tem uma política de Estado para algo que venha a ter uma política de governo. E essa interferência política na Polícia Federal é ilegal justamente porque vai de encontro a uma das finalidades principais da Polícia Federal, que é apurar infrações penais contra a ordem política e social. Isso está descrito lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, durante o dia, em razão dessas declarações do Moro, muito se falou que o presidente da República estaria cometendo crimes de responsabilidade. Mas ninguém entra a fundo no que seja crime de responsabilidade e quais ou qual crime de responsabilidade ele estaria cometendo. Por isso mesmo estou aqui gravando um vídeo para você. Primeira coisa, os crimes de responsabilidade aos quais se referem não está lá no Código Penal. Está em uma lei específica, é a Lei 1079, publicada lá na época do 16º presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Lá nessa lei você pode verificar os crimes de responsabilidade cometidos contra a existência da União, crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, crimes contra a segurança interna do país, enfim, vários deles envolvendo presidente e também ministros. Aí, lá no capítulo 4, lá no tópico relacionado a crimes cometidos contra a probidade da administração, você tem o ponto principal aqui relacionado a essa frase que eu li, concedida hoje aqui na entrevista do ex-ministro da Justiça. Esse é o ponto-chave para esse vídeo aqui, artigo 9º da Lei 1079. Lá no artigo 9º da Lei 1079, você tem a seguinte frase: são crimes de responsabilidade exercidos contra a probidade da administração. Item 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária a disposições expressas da Constituição. Como eu falei anteriormente, a Polícia Federal é uma política de Estado e não de governo. Porque a Polícia Federal, se você perceber, ela faz parte do Ministério de Segurança Pública. E a segurança pública é dever do Estado, conforme o artigo 144 da Constituição Federal. É só ler o caput. O caput, se você não sabe, é a parte principal, é a cabeça do artigo. O que as várias declarações do Sérgio Moro deram a entender é que o presidente queria ter uma pessoa próxima para poder ter uma relação direta. Sabe aquele amigo que a qualquer momento você pode ligar? É sempre bom ter um contatinho num lugar importante, né? A gente tem muito disso aqui no Brasil. Seja desde aquela pessoa que quer o ingresso free na balada, até uma pessoa que quer um contatinho na padaria para poder comprar fiado. E pelas declarações do Sérgio Moro, o presidente queria alguém da sua confiança, da confiança dele, alguém que ele pudesse ligar. E depois, na coletiva convocada pelo presidente da República, às 5 horas, ele mesmo falou que queria ter um contato mais direto com o chefe da Polícia Federal, alguém para quem ele pudesse ligar, trocar mensagens de WhatsApp, saber a respeito de inquéritos, o que não é algo normal, o que não é algo ideal para a Polícia Federal.
Por quê? Aí a gente vai ter que ir lá para o artigo 37 da Constituição Federal, que ao abordar a administração direta e indireta, traz alguns princípios que devem ser obedecidos. Dentre eles, o princípio da impessoalidade. Muito se ventilou que o presidente queria ter essa interferência para poder evitar problemas em inquéritos relacionados a seus filhos e até mesmo a atos do próprio governo do presidente. Então, se o presidente tem uma relação tão próxima com o chefe da Polícia Federal, que tem, como já vimos, a obrigação de apurar infrações contra a ordem política, de que maneira haverá isenção em eventual inquérito contra os filhos dele, como já acontece, ou contra atos do próprio governo? Você retira o princípio da impessoalidade, que deve ser obedecido conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Foi por causa de uma relação assim com o principal órgão em termos de investigação do país, no caso o FBI, que o ex-presidente americano, Richard Nixon, teve que renunciar. Se você quiser saber mais sobre a história, você já sabe. Só buscar no Google. Essa é uma das razões pelas quais você tem ouvido nos noticiários que o presidente está cometendo crime de responsabilidade. E aí talvez você fale, mas ele sequer chegou a cometer o crime. Ele não colocou como chefe da Polícia Federal alguém da confiança dele, como o Moro disse que ele tinha intenção de fazer. Bom, isso não importa. Porque a própria Lei 1079/50, a Lei de Responsabilidade, traz no artigo 2º que os crimes definidos naquela lei, ainda que tentados, são passíveis da perda do cargo. Porque se você não sabe, essa é a penalização possível para quem venha cometer crime de responsabilidade. A perda do cargo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não do que está acontecendo. É claro que ninguém fica feliz com um momento de instabilidade pelo qual o Brasil já passa há muito tempo, não é de agora, mas a minha intenção com esse vídeo é fazer você entender um pouco mais sobre o que é crime de responsabilidade, aonde você pode encontrar artigos sobre crime de responsabilidade, por que tanta gente está falando que o presidente está cometendo crime de responsabilidade. Eu acho que espalhar conhecimento nunca é demais, embora eu sei que a matéria não se esgota aqui, pelo amor de Deus, né, gente? E se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa a entender melhor a situação, manda para ela. Se inscreve no canal, deixa o like, isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdo jurídico para você. E o melhor, de graça, você não paga nada em deixar a sua inscrição aqui no canal. Então, protocolo se inscrever, protocolo esse like e protocolo compartilhar também. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você está achando a respeito de tudo isso que a gente está vivenciando. Se você concorda, se você não concorda, quem está certo, quem está errado, enfim. Sempre com muito respeito, tá bom, gente? Sempre com muito respeito, assim como eu procuro tratar vocês aqui também. É isso aí, pessoal. Eu sou Ian Santos. Até o próximo vídeo.